Eu não sei aqui se todos vocês são adventistas, quantos são, se há quanto tempo são adventistas, mas eu particularmente, eu sou da igreja há 24, quase 24 anos. Eu tenho 31 anos e há 24 anos atrás eu desci as águas. Eu era uma criança, assim como ele se batizou hoje aqui, né? Eu também estive descendo as águas, ainda criança assim, eu acho que eu tinha 8 anos quando desci as águas. E durante toda a minha jornada cristã, eu sempre ouvi que a nossa igreja era uma igreja diferente. Que a nossa igreja era a igreja remanescente dos últimos dias. Sempre ouvi que nós tínhamos um propósito muito grande aqui nessa terra, que era levar as novas de salvação e apressar a volta de Jesus. Eu sempre tive essa certeza no meu coração, como adventista, e ainda tenho. Eu tenho certeza que essa igreja ela foi levantada por Deus para os últimos dias. E eu sempre escutei que as nossas crenças, elas eram todas bíblicas. Eu sempre soube que as nossas crenças eram todas baseadas na Bíblia e que nós seríamos sim responsáveis em finalizar a história dessa terra, pregando o Evangelho a toda a nação. E de fato, como eu já disse aos irmãos, nós somos esse povo. Nunca duvidem disso. Nós somos um povo escolhido, um povo diferente que vai levar o Evangelho a toda a nação. E essas verdades que a Igreja Adventista ela foi levantada, ela foi responsável de falar, eram verdades que até então estavam desconhecidas, né? Como, por exemplo, a doutrina do sábado, que estava esquecida no momento que a Igreja Adventista se iniciou, a doutrina do santuário, como todos nós sabemos, o estado dos mortos, entre outras doutrinas que não se estudava mais e ficou esquecida. E desde 1798, né, com o cumprimento da profecia dos 1260 anos, os irmãos não tiveram a oportunidade ainda de estudar sobre as profecias. Estudem, meus irmãos, nós precisamos estar por dentro de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu, de onde nós viemos, qual é a nossa história, certo? Então, se os irmãos ainda não tiveram a oportunidade de estudar, estudem. E aí, com o cumprimento da profecia dos 1260 anos, deu-se início, lá em 1798, ao chamado Tempo do Fim. Então, desde 1798, nós estamos vivendo o quê? O Tempo do Fim, certo? Lá, quando as profecias seladas de Daniel seriam finalmente estudadas e plenamente compreendidas. E em 1844, com o cumprimento de mais uma profecia, agora a maior profecia da Bíblia, que são das 2.200 tardes e manhãs, começou então lá no céu, que nós chamamos de quê? O juízo investigativo, o juízo pré-advento de Cristo. E então, com estudos e revelações proféticas, os nossos pioneiros, eles deram início ao movimento adventista. E eu creio que você já vai conhecer a história da nossa igreja. Mas se você ainda não conhece, estude, porque nós precisamos compreender no que nós acreditamos de verdade, certo? E no que nós estamos pregando. E essas são profecias que são indispensáveis para quem verdadeiramente aguarda a volta de Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta que vocês estão vendo o tema da pregação, que é o verdadeiro remanescente, né? E eu queria perguntar a vocês, não precisam responder, eu quero que vocês reflitam comigo, tá bom? O que é ser um remanescente? O que na sua concepção, na sua visão, é ser um remanescente? O que esse termo significa para você? E aí, vamos lá entender primeiramente qual seria o conceito de remanescente. Vamos lá, eu trouxe aqui um conceito que seria um remanescente. Remanescente é aquilo ou aquele que resta de um todo, certo? Especialmente após alguma separação, destruição, consumo ou perda. Isso pode se referir a pessoas, objetos, terras ou ideias que permaneceram. Então essa é a concepção de remanescente. Se vocês colocarem no Google, é isso que vai aparecer, tá bom? Remanescente é aquilo
aquele que resta de um todo. Ok? Então seria, digamos assim, uma parte separada. Algo que restou de alguma coisa ou de algo. Certo? Trazendo para o âmbito cristão, isso aí é a teoria, né, o conceito de remanescente. Mas trazendo para o âmbito cristão, o remanescente, meus irmãos, é aquele que não deu o domínio para Satanás. O remanescente é aquele que se destaca em meio ao povo escolhido. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Apocalipse 12. 12, capítulo 12, versículo 17. Todos abriram? Então vamos lá. E o versículo 17 diz o seguinte: e o dragão ficou irado com a mulher. Nós sabemos que o dragão representa quem? Satanás. Então o dragão, ou seja, Satanás, ficou irado com a mulher. Quem é a mulher em profecia? Igreja. Ou seja, Satanás ficou irado com a igreja. O dragão ficou irado com a mulher. E foi travar guerra com o restante da descendência dela. Então, logo nesse comecinho do versículo, a gente nem concluiu ainda, mas logo nesse comecinho a gente já percebe que Satanás, ele não se irou com toda a igreja, né? Ele não se irou com a igreja que já faz a sua vontade, mas tem aquela que foi levantada por Deus. Mas ele se refere ao quê? Olha o que diz aí: o restante da sua descendência, o restante da descendência dela. Ou seja, quem são esses restantes? Quem seriam esse pequeno povo que faria a diferença, que iria instigar a ira de Satanás contra a igreja? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora percebam, analisando esse texto aí, o que está dizendo? Vejam, o restante da descendência dela. Está bem claro aí, não é? Ou seja, a ira do dragão, meus irmãos, ela é contra toda a igreja. Ela é. Satanás, ele está irado com essa igreja. Ele está irado com os adventistas do sétimo dia, mas ele só iria travar uma guerra. Com quem? Com o remanescente dela. A ira de Satanás é contra toda a igreja, mas a guerra que ele está travando é contra o seu remanescente. E vocês entendem o que isso quer dizer? Vocês conseguem compreender o que isso quer dizer? Ser adventista não nos torna um remanescente. Nós somos uma igreja que foi levantada por Deus. Somos a igreja remanescente dos últimos dias. Mas que você ser um adventista do sétimo dia não te torna um remanescente. Vocês estão entendendo? Ser membro da igreja não é uma garantia de salvação. Estarmos com o nome nessa igreja não nos garante a salvação. E aí agora vamos voltar a nossa mente um pouquinho lá para o passado, né? Vamos remeter a nossa mente agora lá para o passado. Eu sei que Deus, ele sempre levantou remanescentes em diferentes épocas. Concordam comigo? Em diferentes épocas, Deus foi levantando remanescentes ao longo da história. Querem ver como isso aconteceu? Quantas pessoas entraram na arca com Noé? Somente 8 pessoas entraram na arca de toda uma geração. E não eram poucas pessoas, a terra já estava bastante povoada. A terra já havia muitas, milhares de pessoas, e apenas 8 se salvaram. E naquela geração, a família de Noé foram remanescentes. Para aquele momento, eles foram os remanescentes. Noé foi levantado por Deus para pegar uma verdade que estava esquecida naquele povo. E vamos pensar mais. E lá em Sodoma e Gomorra, quantas pessoas foram salvas na destruição de Sodoma e Gomorra? Apenas 3 pessoas. Ló e suas 2 filhas. De toda uma cidade, apenas 3 pessoas foram salvas. E o povo de Israel? Quando a gente lembra do povo de Israel,
Deus foi lá no deserto, Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, trouxe para o deserto, com a promessa de levá-los até a Canaã terrestre, certo? E aí Deus fez uma aliança com aquele povo, não foi? Lá no Monte Sinai, Deus fez uma aliança com aquele povo, aos pés do monte. E naquele momento, quando Deus fez a aliança com o povo, qual foi a resposta do povo? Qual foi a resposta que o povo deu a Deus? Faremos fielmente o quê? Tudo que o Senhor ordenou. Essa foi a resposta do povo. Faremos exatamente tudo quanto o Senhor nos ordenou. Mas aí a gente lembra da trajetória do povo de Israel, né, no deserto. E aí a gente vê como foi a trajetória do povo de Israel. Apesar da sua resposta positiva, afirmando que faria tudo quanto Deus teria mandado, ainda assim nós vemos como foi a trajetória do povo. Uma trajetória cheia de rebeldia, uma trajetória cheia de desobediência, de infidelidade e de incredulidade. Percebe? Mesmo assim, meus irmãos, Deus havia prometido, mesmo diante dessa rebeldia do povo, Deus havia prometido que Ele preservaria o quê? O remanescente. Ele prometeu que preservaria o remanescente. E em todos os momentos de crise, todos, Deus, de fato, preservou o remanescente fiel. E os revestiu com os privilégios e as responsabilidades da aliança. Vamos abrir a Bíblia agora lá em Jeremias 23, para a gente ver o que é que tem lá. Vamos para Jeremias. Jeremias 23, versículo 3. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei o quê? Voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Deus, Ele está dizendo que apesar, meus irmãos, de todas as dificuldades, de todos os problemas que o seu povo teria que enfrentar, Ele preservaria o remanescente. O que sobrasse, o restante dela. Essa foi uma promessa divina. Porque em todas as gerações, meus irmãos, em todas, a apostasia, ela não foi geral. Ela foi grande, mas ela não foi geral, ela não foi total. Ela sempre teve, lá em qualquer povo, sempre houve alguém que se manteve fiel aos termos e conceitos da aliança. Sempre. E aí eu pergunto aos irmãos, o povo de Israel era ou não era um povo escolhido? Ele foi separado como povo escolhido, não foi? Deus, Ele retirou o povo de Israel lá do meio de uma nação pagã e queria fazer deles os seus representantes. Era assim que Deus queria. Deus tirou aquele povo dali, do Egito, do meio de uma nação pagã, e queria fazer deles os seus representantes. E Deus, meus irmãos, Ele precisou levantar o quê? O remanescente do remanescente. Vocês estão começando a compreender o que significa isso? Ele teve que levantar o remanescente do remanescente. E o mesmo está acontecendo conosco hoje. Nós somos um povo remanescente para os últimos dias. E Deus está levantando o remanescente do remanescente. Vejam o que a serva do Senhor nos traz sobre isso. Vejam o que a serva do Senhor nos fala com relação a esse assunto. Acompanhem comigo, tá bom? Aquilo que Deus propôs realizar em favor do mundo, por intermédio de Israel, a nação escolhida, Ele executará afinal por meio de sua igreja na terra hoje. Ele arrendou a sua vinha a outros lavradores, isto é, ao seu povo que guarda o conselho e que fielmente dá os seus frutos.
Jamais esteve o Senhor sem verdadeiros representantes na terra e que fazem do interesse de Deus o seu próprio interesse. Essas testemunhas do Senhor são contadas entre o Israel espiritual. E quem é o Israel espiritual? Somos nós. Nós somos o Israel espiritual. Veja o que a profetisa do Senhor está dizendo. Essas testemunhas são contadas, ou seja, não são todos, são pessoas contadas entre Israel espiritual. E em relação a eles se cumprirão todas as promessas do concerto feitas por Jeová a seu antigo povo. Ou seja, tudo que ele prometeu ao Israel no passado, ele está nos prometendo hoje, que ele levantaria o remanescente. Nós somos o Israel espiritual. E naquela época, Jesus levantou os seus representantes de todo aquele povo. E hoje ele também o fará. Vejam o que diz mais. É uma solene declaração que faço à igreja. Vejam o que está escrito aqui. De que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Misericórdia, não é? Você lê que pessoas que estão dentro da igreja, que professam essa verdade, que são conhecidos como adventistas do sétimo dia, serem reconhecidos como pecadores comuns. Então, o que é que diz aí? Nenhum entre 20. Isso é sério. Assim como lá nos tempos de Noé, apenas 8 pessoas foram salvas no dilúvio. Em Sodoma e Gomorra, apenas 3. Lá no deserto, quantas pessoas se perderam em comparação às que se salvaram? E hoje não é diferente. Pode passar. Veja o que diz mais aqui. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do sétimo dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Então, estar na igreja adventista nos garante a salvação? Não. Então, muita gente está tendo a oportunidade de ouvir verdades, de se deparar com verdades, mas não estão aceitando. Às vezes se consideram o povo de Deus, se consideram pessoas que guardam os mandamentos de Deus, mas mesmo assim serão atingidos pelas pragas que virão. Da mesma forma como aquelas igrejas que se opõem à lei. Por quê? Porque não aceitaram verdadeiramente. Eu creio, meus irmãos, que todos nós já entendemos aqui com o que foi falado, que nós precisamos ser o remanescente do remanescente, certo? Hoje aqui, em nossos dias. Mas nós entendemos que nós precisamos ser o remanescente do remanescente. Mas o que é necessário para isso? O que nós precisamos fazer para ser o remanescente do remanescente? Quais as características desse remanescente? O que difere o verdadeiro remanescente? Vamos ver o que diz em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Lá em Mateus, capítulo 22, a gente encontra a parábola do quê? Da festa de casamento, certo? A parábola da festa de casamento, das bodas. E aí, veja o que diz a partir do versículo 1 até o versículo 14. Vamos ler aqui acompanhado comigo, tá bom? De novo, Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Então a gente já sabe que essa parábola está se referindo ao quê? Ao reino de quê? Dos céus, certo? Então vamos pensar que essa festa de casamento, ela é o reino dos céus. E aí ele enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos
pronto. Venham para a festa. Então ele convidou, né, todas as pessoas. Mas o que aconteceu? Os convidados o quê? Não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Ou seja, esse convite foi o quê? Negado, não é isso? O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta. A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram-se todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou o quê? Cheia de convidados. Mas algo aconteceu. Quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Opa! Então o que a gente vê aqui? Ele não viu a veste nupcial. Então a veste nupcial é obrigatória ou era opcional? É obrigatória. E aí ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo. Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-lhe para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vocês entendem? Se essa parábola está se referindo ao reino dos céus e o banquete que Jesus está preparando para a gente lá no céu, a gente já percebe que muitos serão chamados, mas poucos o quê? Os escolhidos. E a gente vê algo aqui que é essencial para que a gente faça parte desse banquete, que é o quê? São as vestes nupciais. Mas aí vamos ver lá o que é que significa essas vestes, né? Então vejam aí as vestes. Vamos ver aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19:8. Vamos ver em Apocalipse quais são essas vestes. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo. Aqui ele está falando das vestes, né? A ela foi permitido vestir-se. Antes da gente ler, veja o que diz aí o título. As bodas de quê? As bodas do Cordeiro. Certo? Aí aqui vai ser o que ela diz: a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, ou seja, porque aquelas vestes são o que, meus irmãos? Os atos de justiça dos santos. Então as vestes lá, essas vestes que a gente tem que estar vestindo são as vestes de justiça dos santos, certo? Esses vestes, eles falam sobre as bodas do Cordeiro. Bodas significam o quê? Festa de casamento ou cerimônia nupcial. E veja o que está dizendo aqui, no versículo 8, que a veste nupcial, citada lá em Mateus 22, aqui ela é colocada como linho finíssimo. E esse linho finíssimo, lá no finalzinho do versículo, diz o quê? Que é a justiça dos santos. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos como o quê? O imundo. E todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Peraí, como é possível então? Vamos analisar comigo. Como é possível que as vestes nupciais sejam as justiças dos santos, se aqui, na palavra do Senhor, aqui Isaías diz que as nossas justiças são como o imundo? Como é possível? E se diz também que as nossas justiças, elas são como um trapo de imundícia. E agora? Como é que faz? Vamos ver o que é que diz em Romanos. Vamos para Romanos 3:22. Olha só o que diz aqui. Atenção, meus irmãos. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo
para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, é a justiça de quem? De Cristo. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então vejam, vamos recapitular. As vestes nupciais, ou seja, a justiça dos santos, são na verdade as vestes da justiça de Cristo em nós. E o que isso significa, meu irmão? O que seriam as vestes da justiça de Cristo em nós? São as boas obras de Cristo. Não as minhas boas obras, não as suas boas obras, mas as de Cristo, que são imputadas em nós através da fé que nós temos nele. A justificação pela fé, meus irmãos, ela nos declara justos e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. A justiça de Cristo opera em nós, renovando a nossa mente e a nossa vida. Então não são as nossas justiças, são a justiça de quem em nós? A justiça de Cristo em nós. O verdadeiro remanescente, meu irmão, é aquele que após o processo da justificação, aquele momento em que a gente aceita perdão dos nossos pecados, aquele momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, esse é o momento da justificação. E aí o verdadeiro remanescente é aquele que após esse processo passa a viver uma vida de santificação contínua. Porque não existe aquela coisa de uma vez salvo para sempre salvo. A gente precisa estar em santificação contínua. Esse processo, meus irmãos, é diário. É um processo progressivo. E é através dele, através desse processo, que o nosso caráter é transformado. E aí sim, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Quando nós entendemos que nós não somos capazes de nada por nós mesmos, apenas a justiça de Cristo em nós, é o viver a vida de Cristo em nós. E aí a gente vai entender o que é que aquele versículo está falando. Qual é essa justiça dos santos a que ele está se referindo? É a justiça de Cristo nos seus santos. Veja mais o que fala aí, que a nossa irmã White ela fala. Pode passar. Isso está lá em Eventos Finais. Vamos ver. Acompanhe comigo. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra. Então, pouco antes da vinda de Cristo, a gente está vivendo o tempo de quê? Do fim. Nós já estamos vivendo esse tempo do fim. Nós já estamos aguardando, está muito pertinho de Jesus voltar. Então, nós já estamos vivendo essa época. Então, nesta época, deve ser efetuada uma obra, como a de quem? De João Batista. Eu não sei se vocês já estudaram sobre João Batista, como que João Batista vivia. Mas João Batista era um homem diferente. Era um homem separado. Ele era um homem que viveu de maneira singular. E aqui está dizendo que essa obra deve ser feita em nós, lá como foi feita em João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Nós temos de contemplar a Deus e, contemplando, perder de vista o próprio eu. Está em Eventos Finais, página 63. João Batista, ele não fazia o que ele queria. João Batista, ele fazia o que Deus queria que ele fizesse. João Batista viveu no campo. João Batista não comia qualquer coisa. João Batista se vestia de maneira humilde. João Batista viveu para pregar o Evangelho. E aqui está dizendo que nós precisamos
viver e ter uma experiência espiritual como a de João Batista. E lá no Desejado de Todas as Nações, diz mais. Preste atenção. A única defesa contra o mal, a única, meus irmãos, não existe outra maneira. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração, mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência conosco e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos, por tempo, nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamos à mercê do inimigo e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Então, aqui diz que a nossa única defesa contra o mal é Cristo habitar no nosso coração mediante a fé em sua justiça. Quando Paulo diz, meus irmãos, lá, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo que nós precisamos esquecer as nossas vontades, nós precisamos esquecer os nossos desejos, esquecer o que nós achamos, esquecer o que nós queremos, e nós precisamos permitir que Jesus Cristo viva em nós, que Jesus Cristo viva por nós. Não adianta nós estarmos vindo à igreja se nós não temos um verdadeiro relacionamento intenso com Jesus no nosso dia a dia. Não adianta eu passar a semana inteira sem ter um relacionamento com Jesus e vir à igreja aos sábados. Nossa vida precisa ser uma vida de oração constante. Nossa vida precisa ter a todo instante um exame. Nós precisamos examinar a sua palavra aprofundadamente. Nós precisamos conhecer, porque não existe relacionamento sem conhecer. Não tem como você viver um relacionamento com o seu cônjuge se você não conhece, se você não sabe do que ele gosta, se você não sabe o que ele gosta de vestir, se ele não sabe, se você não sabe nada sobre o seu companheiro, como é que você vai conviver com aquela pessoa? Assim, é impossível que nós possamos a conhecer a Cristo se nós não tivermos um relacionamento profundo com Ele. E esse relacionamento só pode vir através do aprofundamento da palavra. E, finalmente, a renúncia do erro. Quando nós passamos a entender que nós não temos o direito de escolhermos o que é melhor para nós não sabemos o que é melhor, nós não devemos colocar em prioridade o que a gente gosta, mas o que Cristo quer para nós, o que Cristo quer fazer em nós. Isso é um processo contínuo, meus irmãos, que precisa acontecer a cada dia. É a renúncia do erro. Irmãos, não é mais tempo de nós vivermos uma vida de frieza espiritual. Nós não estamos mais na época de achar que nós podemos viver uma vida espiritual fria, que nós podemos fazer o que a gente quer, não. Achando que muito tempo nos resta. Não tenham medo, não tenham medo. Se em algum momento na vida de vocês forem chamados de extremistas ou fanáticos, isso pode acontecer. Você ser chamado de extremista, de fanático, isso vai acontecer no tempo do fim. Durante essa conjuntura, meus irmãos, os laodiceanos, eles não suportarão o bom testemunho dos obedientes a Deus. Eles não suportarão. Durante o morto, meus irmãos, o morto, ele não suporta compartilhar a presença
daquele que está fervendo. Quem está morto nunca vai conseguir conviver com uma pessoa que está fervendo, porque a presença do Espírito Santo radicaliza a postura. Se você realmente tem a presença do Espírito Santo na sua vida, muita coisa vai mudar na sua vida. E Deus, Ele nos chama para viver uma vida de santidade. Nós fomos chamados para viver uma vida, meus irmãos, que reflete o seu caráter e é separada do pecado. E essa jornada, meus irmãos, ela não é um peso. Essa jornada, ela não é uma lista de regras, mas ela é um chamado de amor de um pai que deseja que seus filhos vivam em comunhão com Ele e experimentem finalmente a plenitude da sua paz. Ao escolhermos viver em santidade, nós estamos aceitando a presença de um Deus em cada aspecto da sua vida, cada pequeno aspecto da sua vida. Quando nós aceitamos e escolhemos viver essa santidade, nós estamos aceitando a presença do nosso Deus em cada aspecto da nossa vida e permitindo que Ele transforme finalmente o nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, se você é diferente, isso é algo bom. Se você está sendo visto como algo que aos olhos humanos é diferente, você pode estar mais parecido com Jesus. Então, que você saia nessa manhã aqui dessa igreja pedindo ao Senhor que Ele coloque na sua mente, no seu coração, na sua vida, a sua presença. Que em todos os aspectos da sua vida você transpareça a Cristo. Que você reflita a Cristo. E seja o remanescente do remanescente. Amém?